Então, assim, né, o nosso recado, né, e acho que você concorda, Ju, pratique com abundância, porque abundância vai gerar mais abundância. Sim. Escassez vai gerar mais escassez. Eu sou Juliana Rossetti. Eu sou a Marília Pereira. E hoje a gente está aqui no mais um encontro de aquecimento para o webinar da Okeidade, que vai acontecer dia 10 de junho, quinta-feira que vem, sem ser essa outra, 8 horas da noite. E hoje a gente vai falar sobre reconhecimento humano, os equívocos comuns que acontecem nos relacionamentos. São equívocos que a gente pode evitar e que a gente pode resolver. Então é isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá falar sobre reconhecimento humano. Esse assunto, a gente estava até comentando da outra vez, né, Marília? Eu gosto de todos, mas, assim, eu tenho um carinho especial por ele, porque quando a gente fala de reconhecimento humano, a gente está falando, eu acho que da essência do ser humano, né? O que Eric Berne entendia, que todo ser humano é ok por essência, né? Ele até usava uma analogia que todos somos príncipes e princesas, né? Só que por alguma situação de vida a gente vai se tornando sapo. E é o que a gente não quer, porque a gente pode e deve voltar para a nossa essência. Então, nós lançamos mão desse conceito de reconhecimento humano para falar dessa importância e desses equívocos, né? Esses equívocos estão basicamente inseridos em um grupo de leis que foram ensinadas para nós desde o nosso nascimento, até antes, mas vamos pensar a partir do nosso nascimento mesmo, e que na medida que a gente vai incorporando essas leis, que são proibições, na verdade, a gente vai deixando de lado a nossa essência de oqueidade, a nossa essência principesca, nobre, no sentido do ser humano, né? Que todos nós somos nobres, né? E vamos entrando nessa confusão e os conflitos vão acontecendo e para a gente chegar nesses equívocos, né, Juliana, a gente vai falar um pouco de como o reconhecimento humano é importante, quais foram as forças que nos levam a essa necessidade, que é uma necessidade vital, né? Ao ponto de se pensar que o alimento está para o corpo físico, na mesma medida que o reconhecimento está para o nosso bem-estar. Isso, para a nossa saúde mental, para a nossa psique, que a gente costuma falar na psicologia, né? E o reconhecimento humano é como eu acabei de dizer, é uma necessidade básica das pessoas, né? De todos os seres humanos. E ele parte do atendimento a 3 fomes básicas que todos nós temos e que precisam ser preenchidas, minimamente que sejam. Que o não preenchimento delas vai produzir determinadas dificuldades na nossa vida, de um modo geral. E a primeira fome é a fome de estímulos. Todos nós precisamos ser estimulados sensorialmente, fisicamente, né? E sensorialmente, estamos falando dos 5 órgãos do sentido. Por isso que a parte física está incluída, né? Que é a parte tátil. E o que é fornecer um estímulo, né?
brincar com a criança, com o bebezinho, trazer cores, sons, movimentos, né? E essa presença visual, né? Que o cuidador, a pessoa que está presente para suprir essas necessidades do bebê, vai fazendo, né? E a gente vê no aprendizado natural das mães, das pessoas, né? Que as mães desenvolvem, aliás, elas repetem, né? Brincadeiras que a avó, bisavó, passou para a avó, passou para a mãe e que passa para ela, né? A coisa de ficar fazendo sons guturais para o bebê, que é uma estimulação, né? Essa coisa dos brinquedinhos coloridos, dos sons dos brinquedinhos, né? Quando o bebê já está maiorzinho, aquela brincadeira de colocar um anteparo. Muitas vezes a gente usa as fraldas, né, para colocar na frente do bebê, aí tira e mostra que você apareceu de novo, aí você se esconde e mostra que apareceu de novo, porque esse, inclusive, é um treinamento para o bebê suportar a ausência da mãe, porque ele começa a registrar que aquilo que vai embora simplesmente não desapareceu, aquilo pode voltar. E não é nessa idade que isso é registrado, mas esse é o preparo. E todas são brincadeiras mesmo, assim, muito intuitivas, que ninguém foi lá e fez um treinamento para as mães, né, que precisa ser assim. Hoje em dia até tem muito disso, porque essa sabedoria foi sendo incorporada, né? Então, basicamente, a fome de estímulos é essa. Isso é tão importante que tem um experimento do psicanalista austríaco René Spitz, fez com bebês internados em orfanatos, né, do pós-guerra. Então, assim, havia orfanatos muito, muito bons, muito bem supridos de diversas necessidades, mas duas coisas que o pós-guerra produziu, né? Estou falando da Segunda Guerra, foi uma escassez de pessoas para cuidar dessas crianças, desses bebês, né, nos orfanatos, e quando tinha até algum nível de quantidade de pessoas, essas pessoas estavam afetivamente, emocionalmente tão destruídas pela guerra que elas não tinham tanto para poder oferecer. Né? E aí a gente vê bebês de 11 meses, 1 ano, que têm reações muito semelhantes a bebês de 2 meses, que é justamente pela falta de estimulação. De estímulos. E esse foi um dos experimentos em que Eric Berne se baseou para cunhar, para desenvolver esse conceito, né, do reconhecimento humano e das fomes. Né? Esses bebezinhos começavam a se autoestimular, que era fazer, né, movimentos com as mãozinhas, mas movimentos muito grotescos para bebês de 11 meses, 1 ano e pouquinho, né? Deveria ser feito por uma pessoa, né, que tem uma experiência, enfim, não por um bebezinho. Até porque ele vai se espelhar, né? O estímulo está aí para isso, para ele começar a desenvolver a cognição e os sentidos que a gente falou anteriormente. Quem se interessar pode aprofundar, né? Pode pesquisar no Google, coloca lá René Spitz e experimentos com bebês, né? E um outro conceito também que vocês, não é nem conceito, mas uma outra informação importante, que quando a Juliana fala se espelhar, nós temos neurônios espelho, que nessa fase do desenvolvimento, eles realmente espelham
as imagens, as expressões das pessoas que estão ali com elas, com esses bebês. Normalmente são pais e mães, mas qualquer outra pessoa que esteja nesse Lugar. lugar, né, Uhum. parental, Uhum. pode fazer isso, né? Então, não vou aprofundar isso aqui, porque senão a gente alonga muito uma parte muito conceitual e técnica, né? Uma outra fome é a fome de contato, porque o bebê estava aconchegado, tendo como continente o útero, o endométrio encostadinho Sim. nele. Então, este é o primeiro contato pele que o indivíduo tem na vida. É o primeiro, né? Na medida que o feto vai se desenvolvendo, vai ficando maiorzinho, aí ele começa a tomar o espaço no útero, né? Quando está muito pequenininho, não, mas começa a tomar esse espaço e tem esse contato. E Uhum. é pele nua do bebê com a pele da mãe, do endométrio, mas é um tecido, digamos assim. Quando o bebê nasce, ele continua tendo esse contato. E quando acontecem perdas significativas e que o bebê não consegue ter esse contato, essa fome fica em desequilíbrio, ela fica desatendida da forma que o indivíduo precisa. Às Uhum. vezes, por morte da mãe e não ter outro cuidador, outra pessoa, ou por algum problema de saúde grave da mãe, que os dois ficam afastados e não tem outra pessoa para assumir esse espaço, né? E quando eu digo saúde grave, eu incluo aqui depressões sérias, severas, e outras dificuldades psíquicas, psiquiátricas, que a mãe está presente, mas ela não consegue fazer Sim. esse tipo de contato, né? E é esse contato físico mesmo. E é a partir desse contato físico que a gente vai, evolui para a fome de reconhecimento. E muitas vezes o contato físico é substituído apenas pelo reconhecimento. Que ele Uhum. pode ser um reconhecimento verbal, um reconhecimento social mesmo, né? Pelo fazer, né? Pelos os méritos que o indivíduo tem, né? E o conceito de reconhecimento humano vem exatamente desta evolução, ou dessa sequência dessas fomes, né? Que é a fome de estímulo, a fome de contato e a fome de reconhecimento. Uhum. Outros dois experimentos que Berne se baseou, que ele estudou, né? Ele era muito estudioso mesmo, muito assim, os teóricos, né, que criaram as abordagens e teorias de Sim. personalidade, de um modo geral, precisava ter conteúdo. Mas Sim. ele parece que ele tinha uma curiosidade, assim, e uma agudeza em ir buscar algo que já existia e que ele dizia que não era dele, e trazer para essa questão da saúde mental, dos relacionamentos humanos, né, da formação da nossa psique mesmo, né, do aparato psíquico que todos nós temos, né? Então ele pega além do experimento de René Spitz, o experimento que Harlow e Harlow eram um casal de biólogos Uhum. comportamentalistas que estudavam o comportamento de macacos, em especial os macacos rezos. E esses foram escolhidos justamente porque eles têm uma semelhança com o cuidado de bebês, tempo de amamentação, o tempo que fica junto com a mãe, né? Semelhantes A nossos, semelhança né? dos seres humanos. Seres Oi, Ju? humanos. Uhum.
Não, só falei que era semelhante a nós, né? Ao jeito de nós, cuidar. exatamente, a forma como nós fazemos. E o que, basicamente, ele usou, que foi, assim, ele teve várias etapas, mas as que mais ficaram fortes para Bernie e também para a gente que lida no dia a dia com isso, foi ele nos dois estilos de experimento, ele isolava esses macaquinhos quando nasciam, recebiam comida, eles até aparecem nos vídeos, esses vídeos também existem na internet. Está disponível. Eles aparecem, os macaquinhos bebês, de fralda. Então, eles tinham esses cuidados básicos com a vida, com a saúde e tal. Mas eles estavam isolados das mães. Né? Eles até poderiam ter referência do que era a mãe, qual era a imagem da mãe, mas eles não cresceram até a idade do experimento em contato com suas mães. Então, ele colocou 3 tipos de macacas artificiais, que não eram macacos mesmo, né? Uma que era de arame, e no local do seio tinha a mamadeira, mas era um contorno de uma macaca feita com arame. Arame. Uma segunda, que era de madeira, e até tinha uns olhinhos e tal, e da mesma forma tinha o alimento no local do peito, né? A mamadeira. E uma terceira, que era toda felpudinha, macia, os olhinhos até se movimentavam enquanto o macaquinho estava lá com ela. Embalava, ela tinha um certo movimento quando ele se apoiava nela, esse movimento, tipo uma cadeira de balanço, acontecia naturalmente, né? E o que ele foi descobrindo, o casal, né? Harlow. Na macaca de arame, os macaquinhos mamavam, se alimentavam, satisfazia lá a sua necessidade, a fome, atendia a fome, e ia embora. Na macaca de madeira, ele mamava lá no peitinho dela, que era a mamadeira, até ficava um pouquinho, mas também não era muito interessante ir embora. Na macaca fofinha, felpuda, de olhinhos, que embalava, eles mamavam menos e ficavam mais tempo no aconchego da macaca, né? Da figura lá. E no final eles foram acompanhando, e teve mesmo, assim, eu não me lembro de cor, mas teve um percentual maior de contato com a macaca felpuda e menos alimento, inclusive, do que com as outras mães. Eles até mamavam mais, mas eles não ficavam com elas. Não era, né, aqui, sob minhas palavras, não era interessante, não era aconchegante. Que uma das coisas que eles foram identificando é que os animais mesmo, em especial os grandes mamíferos, os mamíferos de um modo geral e os grandes mamíferos, eles tinham muito esse comportamento e esse movimento de ficar no contato. Os macacos rezos, em especial, os bebezinhos ficam agarrados na mãe, mais agarrados do que nós ficamos quando somos bebês. Verdade. Eles ficam nas costas ou aqui, né, na frente, e a mãe vai buscar comida, caminha, pula nos galhos e tararau, né? E então ele foi identificando essa necessidade que esses bebês macaquinhos rezos
tinham, que eram muito semelhantes a algumas observações nos seres humanos, né? E ele começou a perceber que o contato físico, às vezes, era mais importante do que outro tipo de estímulo, de necessidade, inclusive do alimento material mesmo, né? Um terceiro experimento que ele acompanhou foi de Seymour Levine, na década de 1960. 1960. 60, que foi com ratos, com ratinhos. Ele tinha 3 grupos de ratinhos recém-nascidos, que um ficava isolado, um grupo ficava numa terceira situação que eles recebiam um choque elétrico, e um terceiro grupo que ficava com suas mães, que cresciam com as mães, né? Esse primeiro grupo ficava totalmente isolado, não recebia nada além de água, comida, e voltavam para os seus escaninhos, né? Até na foto do artigo tem vários quadradinhos assim que eles ficavam ali dentro. Né? O segundo grupo recebia também água, comida, tinha lá os seus quadradinhos para ficar os seus escaninhos, e eles recebiam um choque suficientemente forte para que eles sentissem dor e suficientemente fraco para que eles não morressem. E o terceiro grupo lá, tendo o seu desenvolvimento mesmo em gaiolas, mas com suas mães. Né? Os ratinhos cresceram e o que aconteceu? Pegaram os ratinhos que ficaram em isolamento e colocou na gaiola junto com os ratinhos que cresceram com as suas mamães. Né? Esses ratinhos ficaram completamente desnorteados, sem rumo, sem saber o que fazer. Até o comportamento que ele vem no código genético da reprodução, que isso é parte da manutenção da espécie, né, Ju? Eles não conseguiram apresentar. Começaram a se bater nas grades da gaiola e precisaram ser tirados, porque começaram a se machucar. O segundo grupo, que recebeu esse estímulo do choque, quando colocado em convívio, em relacionamento, eles desceram o cacete dos outros ratinhos. Foi assim, aquela brigaiada, os outros tentando se defender e esses batendo. Então, assim, a gente pode, já nesse ponto do que eu estou contando, fazer algumas analogias, né, com o nosso comportamento. Porque a briga, o bater nos outros ratinhos, era uma forma de se relacionar, né, Ju? E de reconhecer. E de reconhecer, né? E aí a gente vê várias pessoas, né, que estão em situações de abuso ou de um trabalho ruim, com amigos que são desqualificadores, e o indivíduo se mantém ali. E muitas vezes a gente tem a arrogância de criticar e dizer, gente, mas gosta mesmo de sofrer, né? Porque é só ir embora. E essas questões... né? Simplifica uma coisa que geralmente não é simples. Isso. Eu costumo, quando a gente faz workshop sobre esse tema, né, eu costumo solicitar que as pessoas pensem, eu vou pedir para vocês também pensarem, né, qual dos dois grupos ficou mais doente. Esse grupo que ficou em isolamento total ou o grupo que recebeu o choque elétrico. Né? Uma segunda etapa deste experimento foi a dissecação
desses ratinhos. Então, os ratinhos que não receberam nenhum estímulo, eles tinham alterações nas suprarrenais, alterações em algumas conexões cerebrais básicas, estamos falando das conexões de um rato, obviamente, né? Os que tinham recebido estímulos elétrico, eles tinham uma produção grande de hormônios das suprarrenais, que são os hormônios que preparam o indivíduo para situações de estresse, né? Para situações em que a sobrevivência está em risco, em perigo, que é fugir ou lutar, né? E esses outros não tinham isso, porque não teve estimulação. Então, uma das conclusões que Levine chegou e que Berne cita nos seus trabalhos é que, mais que ser bom ou ruim, os estímulos dolorosos, da mesma forma que os estímulos agradáveis, produz a possibilidade de reação no ambiente e no mundo. Eles modelam, inclusive, o nosso cérebro, as nossas conexões neurais. O que faz mais mal, o que mais prejudica é a falta de estímulo. Então, a partir desse experimento é que a gente fala, né? Berne citou isso, né? Que da mesma forma que se a gente não tem alimento para o nosso corpo físico, o corpo vai definhando, adoecendo e morre. Se a gente não tem o alimento da nossa psique, que é o reconhecimento, não importa se ele seja confortável ou desconfortável, também a gente vai emocionalmente definhando, consequentemente criando doenças emocionais, e também definhamos e Sim, morremos. pode com certeza morrer. Só queria dar um exemplo, Marília, que nas penitenciárias, o que mais o preso teme é a solitária, porque a solitária é onde ele vai ficar extremamente isolado, sem nenhum contato físico, sem nenhum estímulo. Isso é enlouquecedor, né? Existem também estudos mostrando isso. A gente não tem estímulo de luz, de calor, de frio, de pessoas, de som, e isso tem uma frequência de tempo muito comprido, e isso tem um desequilíbrio, né, na nossa mente, na nossa psique, igual você fala, desculpa, eu me atrapalhei, e tem realmente uma resposta disfuncional, de adoecimento mesmo, né? Então, eles, assim, não é que preferem, mas é até o castigo de apanhar, de alguma coisa parecida. A punição física, né? Sim, do que a solitária, que é o isolamento, e que, se não me engano, acho que nem existe mais, porque é muito cruel, né? Acho que no Brasil não tem mais solitária, enfim, isso também é um dado que eu não tenho muita informação. Mas que só para a gente poder pensar o tanto que a falta de estímulo, de contato, né? É nocivo para a nossa saúde mental e, numa escalada, numa frequência grande, levar um adoecimento físico e a gente poder morrer mesmo. A gente tem essa chance de não estar vivo mais. Então, o que a gente está falando é muito relevante, é igual você fala, né? A gente precisa se alimentar para a gente estar vivo, para a gente viver, para a gente trabalhar, para a gente fazer as nossas coisas. Mas também para a nossa saúde mental é muito importante que a gente seja reconhecido. E aí, para a gente ter um relacionamento saudável, funcional, produtivo, é muito melhor, e a gente preza muito aqui, um reconhecimento que seja saudável. Porque, pelo experimento, a gente entende que até o choquinho do ratinho lá fazia ele até ficar vivo. Mas se ele fosse uma pessoa e ele pudesse falar junto com outra pessoa que não teve o choque, a gente poderia perceber que ele teria algum desequilíbrio emocional, porque ele foi agredido fisicamente, né? Sim.
sim. E que, na verdade, tem um desequilíbrio, né, Ju? Só que é um desequilíbrio que ainda nos mantém vivos, Sim. porque houve essa estimulação. Por isso que a gente parte desse conceito de fomes, que Eric Berne fala, para poder explicar a importância vital mesmo, né, de ser reconhecido, né? Rapidamente, só um outro experimento que eu acho que foi feito pela NASA. Eles pegaram indivíduos, fizeram avaliações psicológicas, entrevistas e tal, e eram indivíduos normóticos, digamos assim, né? Uhum. Que não tinha grandes dificuldades, conseguiam lidar com os problemas da vida e tal. Ou seja, pessoas saudáveis. Colocaram em isolamento de isso que a Ju falou, de som, de luz, de contato. Inclusive, eles não podiam nem se tocar, eles vestiam aquelas roupas lá de astronauta e tararau, né? Pessoas saudáveis, em menos de 12 horas, começaram a apresentar sintomas psicóticos. Para a gente, assim, ter uma noção, né? E aí a gente traz isso para as relações e para os ambientes, né? Como que pessoas saudáveis podem adoecer quando estão em contato com pessoas que nos convidam, digamos assim, a essa relação Destrutiva, tóxica, tóxica, destrutiva, exatamente. Uhum. né? E aí, para a gente ter um pouco de amplitude no nosso olhar quando estiver lidando com essas situações, né? Sim. Ambientes doentios adoecem pessoas, pessoas saudáveis, relações doentias adoecem pessoas saudáveis. Uhum. E aí, dando um passo mais adiante, né, Ju? Você quer introduzir aí a questão dos equívocos? Sim, agora os equívocos que a gente precisa falar para as pessoas até entenderem ou elas começarem bom, vão aprender, né? Porque pode ser que muitas pessoas não saibam. Então, a gente vai falar de 5 que são muito importantes, isso também tem na literatura e a gente vai trazer aqui dessa forma que a gente está falando de uma maneira descontraída para todo mundo. Então, o primeiro a gente pode falar que acho que antes de falar dos 5, Marília, só para falar É, da palavrinha, porque a gente eu vai já falar sei o ou que é. carícias ou de afagos, né? É, A carícia é um termo mesmo, é conceitual, que é a unidade de reconhecimento. Quando a gente fala de carícia, a gente está falando da unidade de reconhecimento. E afago também é a mesma coisa, só porque muda a palavra, né? Em sim. alguns livros a gente pode até ver diferente, mas que é a mesma coisa. Uhum. E que a gente tem a necessidade de carícias, igual a gente estava falando anteriormente, agora só para a gente Que é colocar sinônimo de reconhecimento humano. reconhecimento humano. Então, o primeiro equívoco, vamos dizer, é não dê afagos ou não reconheça, não dê carícia se você os tiver. Né? Aí a gente pensa, nossa, mas que estranho isso, não dê afagos ou não dê carícia se você os tiver. É porque, por incrível que pareça, a gente aprende a não dar esse tipo de coisa, né, Marília? Isso não é incomum. Uhum. É como se fosse assim, as pessoas, de alguma forma, elas são impedidas de dar livremente amor, carinho, agrado, né? Então, assim, isso pode. Porque eu posso deixar meu filho mal acostumado e não saber lidar com os problemas da vida, né? Ou assim, filho ou filha, assim, não fica falando que você gosta, né? Porque aí você pode parecer que você está se oferecendo demais, né? Essa palavra oferecida é um pouco mais da minha época, mas eu acho que ainda tem, né? De que você não mostra muito, isso também mais para as meninas, de que, olha, não mostra muito que você gosta, né? Porque aí ou você é oferecida demais, ou ele não vai querer ficar com você. Sabe? Tinha isso muito, eu tô me lembrando aqui,
mais da minha adolescência, mas, enfim, a gente pode colocar isso numa situação de hoje, que eu acho que só muda as palavras, mas que a gente ainda fica preso, e que a gente se torna, a gente vai aprendendo essas proibições de que não. E a gente tem isso em abundância, né? Se a gente for pensar. Porque como a gente, em essência, tem essa saúde, essa oquidade, a gente possivelmente foi reprimido para a gente. E contrariamente à abundância que precisaria ser de reconhecer as pessoas, de dar afagos, né? Né? E assim, e é tão interessante que quanto mais você faz isso, mais você tem de volta, né? Não é o contrário. Ah, menos você fala, você vai ter, não. Enfim, mas tem esse equívoco de que não dê se você tiver. Então, não reconheça as pessoas, não agrade as pessoas, não dê afagos ou carícias se você estiver. Então, esse seria o primeiro equívoco. O segundo é, não peça afagos ou carícias quando você os necessitar. E aí, isso é o equívoco que mais é ensinado para as pessoas, né? Você não pode pedir o que você precisa. E a gente falava isso no outro encontro, né, Marília? Assim, muitas vezes a gente precisa de um abraço, de uma palavra de carinho, de um conselho, de qualquer coisa, só que a gente fica tão incomodado, e isso pode ser muito pela nossa educação, alguma coisa familiar, enfim, que eu aprendi que eu não podia pedir, porque, assim, é feio, porque, o que a pessoa vai pensar se você ficar pedindo? Que coisa Você não vai feia. ganhar mesmo. Uhum. Né? Ou, Então, tá claro que eu preciso, por que a pessoa não me dá? Tá claro para mim. Né? às vezes tem isso. E Gente, aquilo que mas é você tem que óbvio, pedir. né? É óbvio que eu estou precisando, mas, gente, não existe óbvio. Vamos acabar com isso. E Óbvio uma outra não existe. crença que é totalmente equivocada, que é falsa, é aquilo que você tem que pedir não tem valor. Só tem valor se você ganhar espontaneamente. Só que o outro pode ter a proibição de dar. Aí veja, né? A Aí nunca vai confusão. acontecer, né? Não. Nunca vai acontecer, pois é. O outro equívoco é não aceite afago quando você os quiser, né? Então, assim, eu estou Ou quando precisando eles forem muito, oferecidos, né? eu estou precisando muito. Nossa, você tá tão bonita hoje. E assim, eu quero ser elogiada, mas eu falo, não, que nada. Nem tive tempo de me arrumar direito. São seus olhos. Ai, que nada. Ih, eu tô me achando horrível hoje. Então, assim, eu quero aquilo é bom para mim, mas eu rejeito. Né? Isso também não é incomum. E é muitas vezes muito inconsciente que a gente vai vivendo isso, vai aprendendo isso, né, Marília? E aí a gente fala, nossa, e aí a pessoa que aceita, que fala, ai, obrigada. Aí a pessoa fala, nossa, mas que pessoa exibida, né? Bom, mas Não, ela e tá me mais elogiando. ainda, e se ela disser, nossa, é mesmo, eu adorei quando eu me vesti hoje e me olhei. Aí, mais A pessoa metida e fica lá com exibida um ainda. susto, né? E, gente, isso é maravilhoso, né? A gente aceitar o que a gente precisa. Aí, não pode aceitar. Então, isso é um outro aqui. E também tem uma coisa assim, de que, às vezes, uma pessoa é muito elogiada por uma coisa, por exemplo, uma mulher muito bonita, ou uma adolescente que é muito bonita, só é elogiada pela sua beleza física. E ela escuta, 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 e ela acha que fica só nisso, né? Então, ela não pode aceitar outra coisa. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque isso é um equívoco, a gente precisa ampliar um pouco isso. O quarto seria não rejeite afagos quando você não os quiser. Então, eu acho que eu estava antecipando o exemplo que eu acabei de falar, é esse mesmo. Então, eu não quero ser só elogiada pela minha beleza, eu quero ser elogiada pela minha inteligência, pela minha, pela minha intelectualidade, sei lá, porque eu sou simpática, por outra coisa, não só porque eu sou bonita. Só que Que eu sou aí, amorosa, que eu sou
forte, que eu eu sou não posso forte. rejeitar quando eu não quero, eu tenho que aceitar tudo, né? Então, isso é um grande equívoco, porque eu preciso, e o autoconhecimento é muito importante nisso também, porque eu posso identificar o que eu não quero mais, e eu posso falar, mas aí eu tenho essa proibição, que é um equívoco. E o outro, e o quinto, que é o último, é não dê afagos a si mesmo. Então, é como se a gente não pudesse se amar. É como se a gente não pudesse se gostar, né? A gente se ama, isso é meio pecaminoso, ou isso é meio feio. Não fica muito bem você se gostar, fica muito exibicionista. Então a gente vai introjetando isso e vai achando que isso é normal, que isso é legal e que tem que ser assim, porque isso que é educado. Muitas vezes isso a gente aprende que a gente vai fazer isso por educação. E que isso é um grande equívoco, né? Não, gente, é muito maravilhoso a gente se amar, né? Sim, Nossa, e mais um outro aspecto. Eu posso me dar estímulos e carícias, né? Do tipo, nossa, fiz um atendimento, ó, eu preciso me cumprimentar. isso aí. Parabéns para mim mesma, né? Isso é tão legal, Porque né? porque é eu reconhecer o meu tamanho no Sim, mundo, o meu tamanho como profissional, o meu tamanho como ser humano, como mulher, como mãe, amiga, companheira, parceira, né? Essas coisas todas. E às vezes pode ser um reconhecimento desse tipo que eu acabei de dizer, nossa, mandei bem demais, né? Eu tenho uma amiga, a Macu, ela fala assim: mereço colar de beijinhos. Aí me beija, que bom isso, adorei. né? Ou você querer se dar alguma coisa, não porque você precisa, é só porque é legal, Sim, né? Eu tô precisando desse batom? Não, mas eu quero. É bom. se agradar é maravilhoso, né? Ainda É, mais agora, a gente que está vivendo uma situação tão comum, tão, né? escassa de reconhecimento Sim, e privada de contato físico, né? Com as sim. pessoas, de contato Então, próximo. Uhum. então, eu acho que a gente ouvir isso agora é muito oportuno, né, Marília? É muito providencial, vamos dizer, porque a Sim. gente vai aprendendo que, claro, que é importante a gente ter o contato com o outro, mas agora que a gente precisa ficar mais isolado para se proteger, para as coisas depois, né, com a vacina e tal, a gente seguir isso para a gente estar bem, a gente se amar, se gostar, porque isso é o início de tudo. A gente está com a gente 24 horas, né? Outro dia eu falava para o meu paciente, ó, você não tem saída, ou você gosta de você, ou você gosta, porque você está com você o tempo inteiro, então você precisa fazer as pazes com você, né? Isso, é. A Eu acho intervenção que bacana aí é essa, né? Fazer as pazes, porque a gente sabe que é difícil às vezes estar com a gente, né? E talvez seja uma das grandes dificuldades nesse momento, porque assim, a gente está com a gente, né? E nunca no a gente teve máximo com o tanta filho, gente. né? E E isso essas questões começam a ficar críticas, né? é, e se a gente faz isso, olha lá, até isso é o nome do nosso programa, Pais Cuidados, Filhos Cuidados. Quando um pai, uma mãe, um cuidador, um professor consegue entender e viver isso, esse autocuidado, né? Uhum. Eu me gosto, não, eu não gosto disso em mim, mas o que que eu posso fazer, o que que eu estou precisando, porque aí, se eu começo a me centrar e eu começo a identificar o que que falta, o que que não falta, isso é cuidado. Quando eu me cuido, eu consigo cuidar. Essa é a matemática, essa matemática Sim, vai dar certo. Mas o contrário não vai dar. Porque se eu estou com muita necessidade, como eu atendo o outro? Não tem como, eu não, só posso dar o que eu tenho, né? uhum. Então, o autocuidado, então, eu devo me amar porque sim, e é isso, e aprender. Se eu não sei, eu posso aprender, né? Porque isso vai trazer resultados muito bons com os meus filhos e com os meus alunos. Sim. E aí eu quero
só fazer um acréscimo, Ju, né? Quando você fala disso, você não está falando de uma maneira fútil, de que, tipo assim, eu chego na frente do espelho e digo, eu me amo, me amo, me amo, me amo, daí eu me amo, né? Sim, não. Né? Você diz isso no sentido de fazer coisas que podem ser pequenas, né? Tipo, sair, eu moro numa casa ou numa fazenda, né, Ju? E eu vou fazer uma caminhada no sol de manhã, porque isso é agradável para mim. Essa é uma ação de amor a mim mesma, né? Porque a gente sabe, eu fico atenta só de esclarecer isso, Ju, para não parecer que, ok, se fosse simples assim a gente se amar, a gente já nascia se amando e se amava e pronto, né? Mas É, é intencionalmente praticar o autocuidado, amor, que é amor próprio, né, Ju? sim. É isso mesmo. Não é porque senão fica uma coisa muito narcísica, né? Eu vou sempre me amar, eu sou a mais linda, e não é isso, de jeito nenhum. É a ação Uhum. mesmo de da gente viver isso, porque fazendo isso a gente faz com os nossos filhos, a gente faz com os nossos alunos. Porque a gente vai vendo tanto que isso nutre, né? De um Sim. reconhecimento que é saudável para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. Então, realmente é um caminho que funciona, não é Isso. só uma teoria, né? Não, e por isso a gente convida a refletir e dar o passo para a ação, né, Ju? Sim, Porque é sim, importante o refletir, né? Você até falava para mim na nossa conversa de ontem, essa coisa de conhecer, ter consciência para ir para a ação, né? sim. Uhum, uhum. Eu costumo dizer assim, é como se fosse uma equação, né? Assim, a gente pensa, a gente sente e a gente age. A gente precisa fazer esses três, porque se algum não foi feito, fica no meio do caminho, a gente vai precisar voltar. Porque isso completa, e isso que faz a grande mudança nos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, até nos nossos sentimentos. Então, quando a gente faz isso tudo, quando a gente pensa, sente e age, a gente completou. Então, isso é real, né? Então é intenso mesmo, é mais profundo do que só me achar linda e ok, é isso. Não, não é só isso. Até porque nós sabemos, né, que lá no escurinho, assim, que ninguém tá vendo e que a gente não conta para ninguém, muitos momentos a gente não se acha tão linda, não se acha Sim, tão bacana, não se acha tão merecedora, né? E aí, Ju, eu queria acrescentar um outro aspecto para a claro. gente encaminhar para fechar, não sei se você ainda quer falar mais alguma coisa, que é assim, uma outra questão é que a gente até pode ter sido reconhecido bastante, mas não pelo que somos, mas pelo que a gente faz. Então, eu sou uma Hum, boa aluna, eu sou uma boa filha, sou uma boa irmã, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa professora, uma boa psicoterapeuta, os meus pacientes gostam de mim porque eu faço muito por eles. E sim, esse reconhecimento é importante. Mas quando o somatório, o resultado final de reconhecimentos é muito maior pela condição, né? É um reconhecimento condicional àquilo que eu fiz, a um mérito, começa a ficar vazio. E aí as pessoas vão querer atingir uma meta maior, fazer uma coisa maior, ser ainda mais legal, né? Porque é aquela outra imagem, né, que vem de um outro conceito, né, Ju? Eu só sou ok se eu fizer isso, fizer aquilo outro, fizer aquilo outro. E acaba que fica um reconhecimento esvaziado, porque é também importante eu ser reconhecida por eu existir, que é o reconhecimento incondicional, né, Ju? Eu tô aqui nesse mundo e aí ou eu tenho uma relação com você e eu digo assim: nossa, Ju, você é muito linda.
Não é nem você tá linda hoje. Porque esse lindo, eu posso estar envolvendo tudo. Né? Mas aí a Judite, mas por que você está me dizendo isso? Porque eu te amo, porque eu gosto de você, porque você existe na minha vida. Né? Às vezes, né, eu olho e falo, nossa, mas o que você está dizendo que está lindo? Não, essa roupinha aqui é tão simplesinha, eu comprei numa promoção. Né? Você E na verdade, né, se a Ju está falando isso para mim, o fato de eu estar neste mundo ao lado dela é suficiente. É verdade. Você está falando isso, eu estava conversando com uma amiga hoje, e aí a gente estava trocando mensagem com ela. Eu conversei, a gente se ligou, e aí na mensagem ela me fala assim: eu fico muito feliz. Eu falei, ai, amiga, eu te amo, tô com muita saudade, eu tô sempre com você, não esquece disso e tal. E aí ela falou assim: eu fico muito feliz por você existir na minha vida. Então, eu acho que é esse reconhecimento, né, que você está querendo dizer, porque eu me lembrei disso. Eu achei tão Sim, lindo, assim, tão grande isso. é incondicional. É, O fato de existir não é uma condição, porque eu já existo no mundo. E eu te reconheço por isso, né? Que a gente chama de afago ou carícia incondicional. Né? sim. E E muito dessa carícia incondicional e do contato é substituído pelo reconhecimento verbal, pelas as metas que se atinge, né? E relacionado a uma condição. Fala, Ju, sim. por favor. Não, eu estava me lembrando, assim, muitas vezes pode acontecer dos pais reconhecer os filhos, principalmente agora nesse momento da adolescência, que eles estão no ensino médio ou preparando para o vestibular, né? Essa coisa do reconhecimento só porque eles são bons em alguma coisa, ou às vezes até o contrário, mas enfim, fica muito focado numa coisa e Uhum. esquece do que a gente está falando que é maior. E muitas É. vezes os adolescentes pedem esse olhar amplo, porque eles ficam, às vezes, muito cansados de só aquilo, ou é porque é bonita, porque tem habilidade na matemática, ou porque. E fica, parece que a pessoa só é aquilo, né, Marília? E às Sim. vezes precisa de uma coisa E maior as para ter um exigências entendimento. hoje, né, não, parece que não acabam, né? É, Cada vez tem que estudar mais, cada vez precisa de uma nota melhor, porque senão você não entra numa boa universidade, aí você não tem depois uma boa carreira e aí isso que você está falando é muito importante, porque é uma outra parte que os filhos também nos solicitam. E se eu sou uma figura de autoridade numa interação, num processo de educação, no papel de professor, eu também represento, de alguma forma, essa figura parental que quer ser reconhecido mais do que pelo meu rendimento intelectual, pelo meu rendimento escolar, né? sim. E às vezes até o aluno está com alguma questão, até numa matéria, alguma coisa assim, ele às vezes nem precisa mais de atenção naquela dificuldade, mas em outras coisas que estão atrapalhando ele a prestar atenção, ou ele entender aquela matéria. Então, isso ajuda também o professor de sala de aula a detectar e ajudar esse aluno que muitas vezes está precisando de uma coisa que nem é tanto a questão lá da matéria, ou dele tirar uma nota boa. Então, esses equívocos é importante, de novo, a gente falar, a gente identificar, a gente resolve, ou a gente evita, porque na hora que a gente aprendeu, a gente vai evitar. E a gente vai evitar isso dentro de sala de aula, e a gente vai evitar isso dentro de casa com os filhos. E as relações vão ser muito melhores, vão ser muito Uhum. funcionais, vão ser produtivas. E não o contrário. Sim, porque aí tem o antídoto também, né, Ju? Isso que a gente está trazendo como equívoco, né, na teoria, é chamado de leis de economia de reconhecimento, de afagos ou de carícias. Porque é como se fosse um mercado que entra em escassez, e por estar escasso, a gente precisa economizar.
né? Muito como agora, a economia está, né, entrando em escassez e tem muitas coisas que a gente está deixando de fazer e tal. E nesse caso, os afagos, as carícias são abundantes, então a gente precisa praticar como antídoto desses equívocos a livre circulação dos afagos. Então é assim, dê abundantemente aquilo que você tem para dar. Sim. Se as pessoas não quiserem, elas têm o direito de escolher e recusar, se não é um afago que eu queira. Né? Eu posso não gostar de cafuné e dizer, não, Ju, não quero cafuné, não, me irrita. Né? E cafuné é um carinho que muita gente adora. Uhum. Né? Aceite esses afagos que são saudáveis, que são positivos. Então, simplesmente diz, ai, puxa, que bom que você gostou. Ai, que bom que você gostou desse meu trabalho. Ou, obrigada. Sim. E só. Aprender a acolher, né, Marília? Não devolver o elogio, não devolver o carinho. Acolhe, é para você que a pessoa está dando, né? Então, peça aquilo que você precisa, porque as pessoas não conseguem adivinhar. A gente falou isso na conversa da semana passada, né, Ju? E rejeite aquilo que. Não, esse eu já falei. Rejeite o que você não quer, o que você não gosta, aquilo que te desqualifica. Sim. Né? E se dê os afagos que você precisa, que você entende que você quer nesse momento, né? Nem só que você mereça, porque merecer nós nascemos príncipes e princesas e merecemos, né, Ju? Mas aqueles que você quer naquele momento, né? Eu quero tomar um sorvete. Eu quero ir tomar um banho gostoso, né? Relaxante, né? Eu tenho um tempinho livre, aí eu tenho que adiantar uma outra coisa. Se der esse tempinho livre, para nada, para olhar para a natureza, para ver TV, para ler um livro, ou para ficar, né? Sem fazer nada mesmo. Porque a gente tem uma estrutura de vida que é muito estimulada e o apelo é muito grande para o fazer. Sim. Para o fazer, para o fazer, para o fazer. Né? E se não fizer, tem alguma coisa de errado, né? Eu estou fazendo, eu tô perdendo tempo, ou eu estou. Então, assim, né, o nosso recado, né, e acho que você concorda, Ju, pratique com abundância, porque abundância vai gerar mais abundância. Sim. Escassez vai gerar mais escassez. E a abundância não é esbanjamento, não é uma afetação. A abundância é aquilo que eu tenho, eu dou. Porque provavelmente, né, o mundo gira, o mercado gira, falando mesmo, né, da questão financeira, e chega, e vai chegar. Né? Verdade. É uma atração que é real, né, Marília? Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente vai ter de volta, e o contrário também. Então é isso aí. Então, Ju, eu acho que por hoje eu esgotei. Não, mas ó, aqueceu aqui, me acolheu e me deu muitas carícias positivas, muita coisa quentinha aqui. Adorei esse nosso encontro de novo, querida. Obrigada. Para todo mundo que a gente vai deixar lá, né, gravado, deixar disponível lá para as pessoas nos verem. E até logo, até breve, né, Marília? Sim, até semana que vem. Até semana que vem. E semana que vem tá bom, porque é o dia do nosso webinário. O webinário que a gente vai falar com mais profundidade sobre um desses conceitos que a gente tem falado, né, Ju, que é a oquidade. Sim. Então tá, querido, boa noite. Boa noite, Ju, boa noite para todos. Para todo mundo, boa noite, bom descanso e até o próximo encontro, que será breve. Um beijo. Sim.
Beijo, gente. Tchau. Tchau, Ju. Tchau.